Nós vamos agora ver uma abordagem aí para a detecção de anomalias, são as abordagens baseadas em distância, tá? Uma abordagem, inclusive, muito natural, independente de modelo de distribuição dos dados, já que na probabilística a gente tinha que ou assumir, né, que os dados tinham algum tipo de distribuição, no caso nós assumimos que eles tinham distribuição normal, ou ainda, né, descobrir qual era a distribuição dos dados e fazer o cálculo das probabilidades com base naquela distribuição. Tá? Já a abordagem baseada em distância não tem qualquer assumption aí a respeito da distribuição dos dados. Tá? A ideia é muito simples. Tá? Se eu tenho um objeto normal, esse objeto normal ele está pouco distante ou está próximo, tá, aos objetos normais. Já se eu tenho um objeto que está muito distante ou pouco próximo, tá, aos objetos normais, tá, ele é um outlier. Simples assim. Tá? E com base nisso, a gente vai começar pelo primeiro algoritmo deles, que é o dos K vizinhos mais próximos. Qual que é a ideia dos K vizinhos mais próximos? Eu vou pegar um ponto, vou calcular a distância desse ponto para os K vizinhos, portanto, o K é um parâmetro do algoritmo, tá? Pode ser um vizinho, pode ser dois vizinhos, pode ser três vizinhos, e assim por diante. Tá? E essa soma das distâncias para os vizinhos vai me dar um score. Certo? Esse score eu vou comparar com um limiar. Tá? Se eu estou falando de distância, né, distância, quanto menos distante, ou seja, quanto menor o valor da distância, mais próximo é um objeto. Portanto, espera-se que se o objeto for normal, a soma das distâncias seja menor do que de um objeto anormal, pois ele estará mais distante dos objetos normais. Tá? Portanto, o limiar aí, ele é no sentido de maior. Eu vou ter o meu score. Se ele for maior que um determinado limiar, ele vai ser um outlier, porque significa que eu estou com uma distância acima desse limiar, uma distância maior, uma distância grande, estou com um objeto mais distante. E se ele for menor que este limiar, o objeto é normal. Tudo bem? Isso a gente vai considerando distância. Lembra que a gente pode ter medida de similaridade, né? Similaridade é quanto maior, melhor. No caso, quanto maior, mais próximo aos objetos normais. Aí inverte o papel, né? Se for menor que o limiar, ou seja, ele é menos similar, ele é um outlier. Se for maior, ele é normal. Tudo bem? Então, tomar cuidado com a semântica da medida que vai dar a direção do sinal aí pra gente, ok? Bom, só para ilustrar, então, via visual, tá? Como que vai ser a ideia dos cabezinhos mais próximos. Eu já era para ter deixado o meu tabletzinho separado, mas não deixei. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho, então, né, vendo isso um pouquinho mais visual, eu tenho aqui, posso ter vários e vários atributos, né, só para a gente enxergar, eu estou fazendo com dois atributos, vou chamar de atr2 aqui, e o atributo 1 aqui, tá? Então eu tenho pontinhos aqui, tá? Não necessariamente eles precisam ter algum tipo de distribuição, mas eu tenho os pontos que são os pontos que eu coletei das minhas situações normais, tá? Dado um novo ponto, né, eu vou calcular a distância dele para os K pontos mais próximos. Vamos supor que eu tenho K aqui igual a 2, certo? Eu pegaria esse pontinho aqui, calcularia a distância para o vizinho mais próximo e para o outro vizinho mais próximo. Seriam esses dois aqui, certo? Perceba que ele está um pouco distante dos pontos normais. Por outro lado, se eu já tiver um ponto aqui, ó, tá? Perceba que a soma da distância para os vizinhos mais próximos, na verdade não era nem esses caras aqui, né? É que eu fiz tão pequenininho essa besta, né? Mas enfim, vou ter um carinha aqui e um carinha aqui do lado. Está bem próximo dos pontos normais. Então a soma da distância dele tende a ser menor, né, do que a do outro cara. Simples assim a ideia, tá? Só para ilustrar essa ideia, e aqui nessa parte, né, desde o começo eu estou utilizando programação Python, a ideia não era utilizar, mas enfim, para esses exemplos achei que não tinha como passar, mas eu vou mostrar só qual que é a ideia, tá? Eu gerei aqui, ó, um conjunto de dados, estou gerando, na verdade, online agora, tá? Aleatórios, tá? Mas baseado numa distribuição normal, na qual eu vou ter dois atributos no meu conjunto de dados, tá? Quantidade e preço. Então, estou simulando que eu estou lá num sistema de auditoria, por exemplo, tá? Num órgão público de auditoria e tal.
Tribunal de Contas, pode ser, e ele quer fiscalizar ali ou ver se tem alguma compra irregular, certo? E aí eu estou assumindo que as minhas compras, tá? Numa situação, vamos pensar que eu estou comprando garrafinha d'água, tá? Normalmente as instituições na qual eu monitoro, né? Elas fazem compras de garrafinha água numa quantidade média, tá? Isso daqui pode ser variável, obviamente, né? Mas enfim, só para eu gerar um conjunto de dados. Estou assumindo que eu gero uma quantidade média aqui de 500 garrafinhas de água por compra, tá? Com desvio de 50, desvio padrão de 50, tá? Eu estou gerando 100 exemplos. E o preço, tá? Coloquei aqui preços, tá? Em média 3,2, tá? R$ 3,20. Nem sei se está caro, se está barato, uma garrafinha d'água. Um desvio padrão de 50 centavos, tá? Então, feito isso, tá? Eu tenho esse conjuntinho de dados. O meu data frame, a princípio, não exibe tudo, tá? Posso até colocar para exibir tudo. Head, nboss 100. Ô, meu filho. Tá? Ele não exibe tudo pela configuração padrão. Não estou preocupado por enquanto com essa configuração, mas eu tenho aqui ó, as quantidades que foram geradas, certo? O preço, tá? Eu vou ter um novo exemplo, que eu quero saber se é um outlier ou não é um outlier. Então eu criei esse novo exemplo aqui, cuja quantidade é de 2.000 e o preço é R$ 7, certo? Plotando esses caras, tá? Deixa eu só padronizar um pouquinho mais essa escala aqui, que está muito distantezinha. Colocar 2.500, pode ser. 0 a 20 eu consigo colocar 10 também. Só para dar uma ajustadinha um pouquinho melhor. Já está melhor, certo? Eu tenho aqui os pontos, tá? Esse primeiro scatter em azulzinho, tá? É o... Opa, tá aqui, tá? É minha quantidade e o preço que estão aqui armazenados nesse data frame identificado por df, tá? Então, no eixo, eu coloquei... meu filho. No eixo eu coloquei a quantidade, no outro eixo eu coloquei os preços, tá? E depois eu fiz um outro scatter aqui, que é esse pontinho em laranjinha aqui, que são os dados do novo exemplo, no eixo X e no eixo Y, correspondente à quantidade e preço, respectivamente, tá? Então, perceba que esse pontinho que eu plotei aqui, ele está bem distante dos pontos que são considerados normais, tá? Bom, aí o que eu vou fazer, tá? Primeira coisa, perceba que, assim como na teoria que a gente viu lá no agrupamento de dados, tá? É importante que quando eu tenho ranges de valores muito diferentes para o atributo, que nesse cara aqui está na casa dos 500, tá? Então, o escopo de variação dele, ó, eu tenho o valor aqui que está variando de 478, um que apareceu 465. Esses não, nem são os valores máximos e mínimos, mas só para a gente ver, tá? Se eu colocar aqui df qtd.max, qtd ponto, ponto. Colocar o máximo é 581, tá? Vou colocar aqui o mínimo para a gente ver também. def qtd-min. O mínimo dessa coluna é 355, tá? Então tem uma diferença de mais de 200, tá? E se eu fizer a mesma coisa para a coluna do preço, só copiar aqui o preço em reais, para eu não errar a chave de novo, tá? Colocar o nome da coluna aqui para dentro, tá? Meu df preço máximo é de 4,32, tá? E o meu df preço mínimo
é de 1,71, tá? Então não varia nem 3 unidades. Então enquanto eu tenho uma que está variando em mais de 200 unidades, tá? A de baixo, ou do outro atributo, no caso ali, não varia nem 3 unidades, tá? Então, em termos de variação, tá? A quantidade está tendo uma variação maior e, consequentemente, no cálculo da distância, por esses valores serem maiores, ela vai ter um peso maior que o do preço, como a gente já viu anteriormente, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou padronizar os atributos, tá? Eu estou utilizando esse min-max scaler, que é a padronização min-max, tá? O valor mínimo vai para 0, o máximo vai para 1. A gente já viu isso também, tá? Aqui eu estou padronizando os dados, tá? E o novo exemplo, só para vocês verem os dados padronizados, acreditarem em mim, ó, dados padronizados, tá aqui, ó, eu tenho um 0, certo? Que seria correspondente ao valor mínimo, e o 1 correspondente ao valor máximo, tá? E aqui, ó, eu tenho um 1, que seria o máximo dessa coluna, e o mínimo, que seria o mínimo da coluna, e todo mundo variando aqui entre 0 e 1, certo? Acreditar em mim, então. Vou apagar esse cara aqui para não ficar essa coluna grandona. E depois, uma vez que eu ajustei, peguei qual que era o valor mínimo e máximo no meu conjunto de treino, que é para esse free transform, eu só estou transformando o novo exemplo para essa mesma padronização, com base nos valores máximos e mínimos, tá? Perceba que a hora que eu faço isso, como esse cara aqui está muito diferente desse conjunto que eu passei para padronizar, que era um novo exemplo que chegou, né? Ele acaba ficando com valores um pouquinho maiores, tá? Do que 0 e 1, porque o máximo desse cara aqui está aqui. Então, como ele é bem maior que o máximo, ele vai ficar com um valor maior que o máximo, nesse caso fica com um valor maior que 1, tá? Mas ele está dentro da padronização que eu utilizei aqui para padronizar meus dados de treinamento, beleza? Bom, feito isso, tá? Eu já estou apto a calcular os vizinhos mais próximos. A gente vai fazer o cálculo manual, só estou mostrando aqui para a gente ver as diferenças da abordagem, tá? Diferenças de quando é normal e quando é outlier. Aí eu instanciei o K vizinhos mais próximos com 2 vizinhos mais próximos, tá? Por padrão, se vocês procurarem aqui na distância cosseno, tudo bonitinho, tá? No scalar, desculpa, scalar. Procurar na distância cosseno não faz nem sentido isso que eu falei, tá? Por padrão, a métrica dele é esse Minkowski, distância Minkowski ou Manhattan, tá? E aí eu vou trocar ele para euclidiana, que é o que a gente está mais acostumado, né? Linha reta. Então aqui no metric igual Euclidean, tá? Vou padronizar os dados, ó, ele pegou a métrica euclidiana, número de vizinhos aqui igual a 2, tem outros parâmetros também, vocês podem ver para configurar, tá? E aí eu tenho uma função aqui que é o KN, ou KNeighbors, né? Que aí eu passo um novo exemplo para ela me retorna as distâncias dos vizinhos mais próximos e os índices dos vizinhos mais próximos. Na verdade, ele me retorna uma tupla, né? Eu já estou desempacotando essa tupla aqui, distâncias e índices, tá? Então aqui eu vou chamar a função. Tá? E ele calculou a distância para um vizinho mais próximo é de 6 e para o outro vizinho mais próximo, tá? É de 6. É para cada um desses vizinhos vir uma tupla. Se eu colocar aqui para 3, tá? Esse cara aqui já tem as 3 posições, certo? E perceba que está em ordem crescente, do primeiro vizinho mais próximo, segundo vizinho mais próximo, terceiro vizinho mais próximo, e assim por diante, tá? E aí, vou deixar em 3 mesmo, né? Eu falei que o score do algoritmo, tá? Vai ser dela pela soma das distâncias. Nesse caso aí deu 19, e você vai colocar um padrãozinho lá. Falar, pô, se distância são maior que 19, é outlier, senão não é outlier. Vou até colocar o ifzinho aqui, ó. If distância são maior que 1, por exemplo. Fala, 1 eu não aceito. Tem que ser entre 0 e 1, tá? Print outlier else print normal. Tá? Então ele deu que ele é um outlier. Agora eu vou pegar isso que a gente fez, tá? Um novo exemplo, eu vou colocar bem próximo do que eu tenho, 480, e vou chutar 2.1 a minha garrafinha, tá? Então agora meu novo exemplo que eu quero classificar é esse. Ó, não ficou nem tão próximo dos mais próximos, mas ele está aqui. Deixa eu só acertar essa escala aqui. Deixa eu colocar. Opa,
Deixa eu colocar aqui 1006 para a gente ver melhor. 1000, desculpa. Coloquei 100. Tá? Ele tá aqui. Deixa eu posicionar ele mais... pode ser. Vou deixar ele aqui, só pra gente ver a diferença. Depois eu pego um mais pro meio aqui, tá? E aí, novamente, né? Vamos repetir o processo aqui. Ó, perceba que as distâncias já deram bem pequenininhas, certo? E aquele dado ali, agora ele foi julgado como normal, tá? Só pra gente ver o resultado da soma das distâncias. Tá? Deu 0,18, tá bem pertinho, tá? Se eu colocar o mais próximo ainda, vamos colocar aqui, eu coloquei 480, vamos jogar ele para 500 e subir aqui para 3. Vou colocar aqui 503. Ó, bem na muvuca, ou tá mais na muvuca que o outro, a distância 0,10 deu menor e é um ponto normal. Tudo bem? Deu para pegar a ideia aí, tá? Bom, o que acontece aqui? Quais são as características do KNN, tá? Tem uma questão que é inerente de qualquer uso do KNN. O KNN pode ser utilizado, como a gente viu lá, para Time Series Forecasting, ele pode ser utilizado para classificação, ou, enfim, outras abordagens que ele pode ser utilizado, que é o valor do K, tá? Se eu tiver um K muito pequenininho, tá? Ele está muito sujeito, ou está inerentemente sujeito, a ter a sua resposta do exemplo calculada apenas ao vizinho mais próximo. Só que se esse vizinho mais próximo, por acaso você deu um azar dele ser um outlier, ou seja, um ponto que eu estou no meu conjunto normal, mas passou, era um outlier e acabou ficando ali. Ou houve erro na coleta, enfim, dos meus exemplos normais, aquele dado ficou um dado anômalo, que a gente já viu que isso pode haver problema de coleta, a classificação, a resposta, ou o score vai ser calculado só com base naquele cara. Então, por exemplo, deixa eu pegar o Jamboard aqui, tá? Eu coloquei um exemplo aqui com um xzinho aqui que eu quero classificar. Vou colocar esse outro exemplo, xzinho aqui, tá? E eu tenho esse cara, eu falo, quero calcular só pelo vizinho mais próximo. E se você der um azar, tá? De ter um pontinho aqui que houve um erro de coleta, ou passou aqui no meu conjunto normais, etc., o score vai ser só baseado nesse cara aqui, certo? E aí você vai falar, opa, esse cara aqui é normal, tá? Por outro lado, se a gente evoluir um pouquinho mais esse exemplo, falar que quero 2 vizinhos mais próximos, tá? Se eu só tiver um dado anônimo, graças a Deus, ele vai pegar um outro ponto normal e a distância do ponto normal já faz ser maior, já acaba gerando um score maior, tá? Uma distância maior para esse exemplo em relação aos normais, certo? Então, K muito pequeno, que um exemplo com 2 resolveu, né? Mas não necessariamente com 2, tá? Você pode precisar de mais para resolver isso daqui. O K muito pequeno não é muito aconselhável. Por outro lado, se eu tiver um K, tá, maior, certo? O que vai acontecer? Pode ser que eu comece a pegar exemplos que são normais, mas estão muito distantes de mim. Por exemplo, K50. Falar, não quero K pequeno, vou atacar K50, tá? E aí, ó, ele começa a pegar exemplos que são normais, mas que estão lá do outro lado, né, dos seus exemplos normais, tá? E acaba sendo tão distante para esses exemplos normais quanto esse cara que está aqui. Tá? Então, tomar cuidado, falar, vou usar K grande para evitar o K pequeno, mas o K grande vai ter os seus problemas também, tá? Então, usem o K de maneira moderada, tá? Além disso, ele vai ter uma característica, tá? Clássica dos algoritmos KNN, para classificação, para predição, ou por esse caso do outlier ou qualquer outra aplicação que você venha utilizar o KNN, que ele é um pouquinho mais lerdo, tá? Na hora de fazer esta inferência do que outras abordagens. Por exemplo, vamos pegar lá a nossa função gaussiana lá para fazer inferência. Eu só pegava um novo exemplo, jogava ele para esse modelo. Nesse modelo, a única conta que ele fazia é a diferença dele para o centro, ó, só comparar, só fazia essa diferença, esse cálculozinho. Obviamente, depois multiplicava pelo outro parâmetro da gaussiana, mas são todos valores escalares, né? Nada muito custoso. E já dava a resposta, ou seja, a resposta é muito rápida, tá? Aqui, para eu descobrir quem são os vizinhos mais próximos, o que eu vou precisar? Pegar esse cara aí e comparar, calcular a distância para todos os exemplos do meu conjunto de treinamento. Tá? E se você tiver muitos exemplos do seu conjunto de treinamento, isso vai ser bem mais devagar que nos outros modelos. Tá? Então tem essa questão que ele é mais lento,
tá? No momento da classificação que outros algoritmos têm técnicas para acelerar, mas mesmo assim ele é lento, tá? Inclusive ele é conhecido como lazy learner, tá? O aprendiz lazy learner, learning é meio estranha a tradução, mas enfim, o algoritmo preguiçoso, tá? Porque enquanto os outros algoritmos, eles processam, já fazem lá o processo de aprendizado na base de dados, tá? E depois na hora que você quiser fazer a classificação ali, já responde com a classe, porque ele já tem um modelo ali compacto, vamos dizer assim, para fazer a classificação. O KNN ele não faz nada a princípio, ele vai pegar o novo, vai esperar chegar um novo exemplo para depois começar a fazer o aprendizado dele, que é computar as distâncias para os exemplos da base de treinamento e descobrir quem são os vizinhos mais próximos. Tá? Então essa é a característica dele. Bom, e agora vamos aí fazer um exemplinho aí, um exercício, né, manual, tá, para essa base de dados que eu tentei fazer de maneira muito simples aqui, né, uma base de compras, tá, que a pessoa faz com cartão de crédito para saber se uma compra ela é fraudulenta ou não, tá? Então, até o próximo vídeo para a gente fazer esse exercício.